Olá, e vamos continuar aqui o nosso estudo e nas próximas aulas, né, essa daqui e mais algumas, eu vou mostrar para vocês algumas aplicações de derivadas, aplicações gerais, né, não especificamente em machine learning, em alguma modelagem, tá? Uma aplicação geral para vocês terem uma ideia, né, de como que a gente utiliza a derivada no dia a dia. Então, a derivada ela é multidisciplinar, ela se aplica em muitas disciplinas, né? Isso é muitas áreas de conhecimento, né? E vocês vão perceber que eu vou mostrar uma de relacionada à indústria, outra relacionada à saúde, tá? Em física, então tem várias aplicações de derivada. Bom, vamos lá então. Vamos estar falando aqui a princípio de taxas, tá? Que são as chamadas taxas de variação, tá? Então, essas taxas, a gente, né, trabalha diretamente com derivadas quando tiver funções envolvidas, tá? Então, para o assunto, né, para o estudo de derivada, a gente tem que trabalhar com funções. Legal? Beleza, então, pessoal. Vamos lá, então. O exemplo um. Uma cidade X é atingida por uma epidemia. Os setores de saúde calculam que o número de pessoas atingidas depois de um tempo T, medido em dias, a partir do primeiro dia da epidemia, é aproximadamente dado por essa função, né, que é 64t menos t ao cubo sobre 3. Certo? Então, essa daqui, ó, é a função do número de pessoas atingidas, né, esse f de t, por unidade de tempo, né? Então, está em função do tempo, e esse tempo é em dias. Isso é normal, pessoal. Então, quando vocês leem sobre, né, epidemia, sobre esse tipo de situação, né, que envolve aí a população, você tem, né, os matemáticos, né, os cientistas, né, aqueles que estão analisando em detalhes aí o efeito dessa epidemia, eles vão em busca de funções para poder explicar e até fazer previsões, certo? Então, essa daqui é uma função, 64t menos t ao cubo sobre 3. Percebam, ela é uma função de terceiro grau, certo? Legal, e aqui vem a pergunta, ó, qual a taxa da expansão da epidemia no quarto dia? A outra pergunta, qual a razão da expansão da epidemia no oitavo dia? Pessoal, aqui coloquei proposital a palavra taxa e a palavra razão. As duas significam a mesma coisa. A taxa é uma razão entre duas variáveis, né, entre duas grandezas, e a razão é a mesma coisa, certo? Então, as duas formas, se tem função, né, então tanto a quanto a b, a gente usa o cálculo de derivada. Legal? E a pergunta C, quantas pessoas serão atingidas pela epidemia no quinto dia? Isso aqui é diferente, ó. Aqui a gente quer o número de pessoas. Aqui é uma taxa, né? Taxa de expansão é qual que é a previsão de expansão do número de pessoas por dia, certo? A taxa envolve duas grandezas. Aqui não, aqui a pergunta C é quantas pessoas. Aí não usa, nesse caso aqui, derivada, porque não é uma taxa, tá? A gente só quer o número de pessoas. Ok, vamos resolver então, aí a gente vai entendendo como que a gente aplica a derivada nessa situação. Taxa da expansão da epidemia no T igual a 4 dias, né? Então, ó, a gente representa essa taxa como df dt. df é o número de pessoas e o t é o tempo, então número de pessoas por dia, certo? Então, a gente vai pegar essa função f de t e a gente vai derivar ela. A gente está calculando o quê? A taxa, a variação que está ocorrendo do número de pessoas, tá? Com relação aos dias. Então, a derivada é simples, né? Ó, 64t, né? Então, aqui fica t está elevado a 1, né? Então, 1 vezes 64 é 64. Subtrai 1, t elevado a 1, 1 menos 1 é 0, o t some. E do outro lado, ao 3 desce multiplicando, fica 3t quadrado sobre 3. Está aqui, ó, 3t quadrado sobre 3. E aí, o que acontece aqui com esse 3, né? Cancela o 3 com 3, e aí a gente obtém esta função aqui, ó. Essa função,
ela representa a taxa de expansão, ou a razão da expansão da epidemia, tá? Então, é uma função. Agora, com essa função, a gente consegue determinar qual que é a taxa, seja lá qual for o dia, tá? A taxa prevista, seja lá qual for o dia. Então, se for no tempo igual a 4 dias, no lugar do t, a gente põe o 4, certo? Então, vai ficar, ó, df dt, 64 menos 4 ao quadrado, que é 16, né? 64 menos 16, 48 pessoas por dia. Essa é a taxa de expansão, tá, no tempo 4 dias. Legal, ó, aplicamos derivada numa situação problema e isso é muito real. Isso é muito utilizado mesmo. O item B, qual a razão da expansão? É a mesma coisa que a taxa. Então, a gente vai continuar usando a ideia da derivada, fazendo a derivada e usando aquela mesma função, 64 menos t quadrado. É a mesma do item A. A gente deriva a função e a gente tem a taxa do número de pessoas, né, com relação ao tempo. Só que agora é no 8º dia, então a gente vai colocar o quê? No lugar do t, a gente põe o 8. Então vai ficar 64 menos 8 ao quadrado. A gente sabe que 8 ao quadrado é 64, isso é, a taxa de expansão no 8º dia, a previsão é de 0 pessoas por dia, isso é, epidemia controlada. Certo? Significa que não tem ninguém contaminado aqui? Não. Isso aqui é a taxa de expansão, quanto que está aumentando, né, com relação ao número de pessoas, né, que estão sendo atingidas nesse 8º dia. Né? Então, a taxa aqui é que ninguém vai ser infectado. Tá? Então, a tendência aqui é o quê? Diminuir, né, o número de casos. Tá? Legal? Vamos lá, o item C agora. Quantas pessoas serão atingidas pela epidemia no 5º dia? Pessoal, isso aqui é diferente. Que não é taxa. E a gente trabalha diretamente com a função. A função é do número de pessoas, de acordo com o tempo. Só que a pergunta aqui é no 5º dia. Tá, para ser o 5º dia, né, seria o quê? Todas as pessoas só no 5º. Não vai estar acumulando no 1º, no 2º, no 3º e somando, não. Só no 5º dia. E aí a gente calcula como? De uma maneira muito simples. Ó. Se eu colocar aqui ó, no T 5, eu vou ter o número total de pessoas atingidas, né, até o 5º dia, o acumulado, do 1º até o 5º dia. Se eu substituir no lugar do T, eu colocar simplesmente o 5. Ah, mas eu quero só no 5º dia. Ah, aí é simples. Eu pego, substituo aqui no T o 5, que é o número de pessoas atingidas até o 5º dia, e subtraio do número de pessoas atingidas até o 4º dia. Aí eu vou ter somente no 5º dia. Vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar essa função f, no lugar do t eu vou pôr o 5. Aí eu vou ter o total de pessoas que foram atingidas até o 5º dia. Menos o total de pessoas que foram atingidas até o 4º dia. Aí, fazendo essa subtração, eu vou ter o número de pessoas atingidas aí no 5º dia. Legal? Então, ó, só substituir 64 vezes 5, menos 5 ao cubo sobre 3, menos 64 vezes 4, menos 4 ao cubo sobre 3. Tá? E aí, fazendo essa conta, dá 278 menos 235, dá um total aí de 43 pessoas, né, que foram ou que serão atingidas no 5º dia. Certo? Olha só que tranquilo, pessoal. Então, a gente viu aqui uma situação onde a gente resolve por derivada, quando tem taxa, quando tem razão, e uma situação que a gente usa simplesmente a função, tá? Sem, aqui não precisou fazer derivada, que a gente não quer nenhuma taxa, nenhuma razão. Show, né? Bem tranquilo, mas vamos a mais um exemplo. Ó. Então, esse caso aqui relacionado à produção, né? Trabalho na indústria também, né? Na indústria, né? O controle de produção busca-se muito, né? O relacionar com funções. E aí a gente consegue fazer controle, fazer previsões. Né? Então, exemplo 2, ó. Analistas de produção verificaram que numa determinada montadora, o número de peças produzidas nas primeiras T horas diárias de trabalho é dado por, tá aqui, ó,
50t² mais t para o tempo de 0 a 4, como se fosse no período da manhã. Tá? E após o almoço, de 4 a 8, né, 200t mais 1. Certo? Tem uma diferença, né? Isso aí também é algo aí que quem controla a produção sabe muito bem, né? Que o rendimento após o almoço, ele é diferente, tá? Legal, então, qual a razão de produção em unidades por hora após 3 horas de trabalho e após 7 horas? Tá? E a outra pergunta, quantas peças são produzidas na 8ª hora de trabalho? Bom, pessoal, é o seguinte, ó, a razão de produção em unidades por hora após 3 horas de trabalho é razão, ó, é taxa, tá? Unidades por hora é uma razão entre unidades e tempo. A gente quer saber após 3 horas, que é o quê? No primeiro de 0 a 4, né? No primeiro período aqui de trabalho, e depois após 7 horas, tá? Que é no período de 4 a 8. Legal? Tranquilo, né? E aí, vamos lá, ó. Copiei aqui a função para a gente resolver. Então, após 2 horas, é 2? Não, são 3, né? Peraí, vamos ver se tem qual o erro aqui. Não, 2 horas, né? Pessoal, tem um erro aqui no enunciado, né? A resolução tá para 2 horas e não 3 horas. Deixa eu corrigir isso aqui agora. Tá, perdão aí. Agora sim. Tá, então voltando aqui, ó, é após 2 horas de trabalho, tá? Não 3 horas. Então, 2 horas ainda, né? Se fosse 2 ou 3 horas, seria com essa função, 50t² mais t, tá? Então, a função do tempo seria 50t² mais 50t. O que foi feito aqui? A distributiva, né? 50 vezes t² mais 50 vezes t. E aí, o que a gente faz aqui, ó? df dt é igual a 100 vezes t mais 50. O que é o t aqui, né, pessoal? O t, 2 horas. Se fosse 3, não ia mudar nada, né? Aqui ia mudar para 3, só isso, tá? Mas sem problema nenhum. Então, 100 vezes t, que é 2, mais 50. Tá? Isso vai dar, então, 250 peças por hora. Tá? Se fosse 3, seria 350 peças por hora. Essa é a razão ou a taxa de produção de unidades, né, de peças por hora. Isso na segunda hora de trabalho. Tá? Então percebam que ela é crescente, né? Legal aí até a 4ª hora de trabalho. Perfeito? Isso a taxa de produção. Vamos lá, o item B. Qual a razão de produção em unidades por hora após 7 horas de trabalho? 7 horas de trabalho, ela se encaixa nesse segundo critério aqui, né? Que é de 4 a 8 horas. Então, que é a função 200t, fazendo a distributiva já, né? 200t mais 200, tá? Então, aqui, assim como nós fizemos, né? Fizemos aqui a derivada, né? Do 100t mais 50, derivamos essa função, f de t 50t² mais 50t, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, né? A gente tem a função, que é 200t mais 200, e a gente vai derivar essa função no tempo. Tá? Derivada de 200t é 200, derivada de 200, derivada da constante é zero. Opa, o que que significa isso, pessoal? Que na segunda parte aqui do trabalho, né, a gente tem o quê? A gente tem, né, um trabalho constante, tá? Então, um trabalho não, uma razão constante. Vai ser a taxa sempre, ou a razão de produção, 200 peças por hora. Legal? Perfeito? Então, essa daqui seria a segunda pergunta do item A, né? Essa daqui não é o item B. Bacana? E, deixa eu só colocar aqui, ainda é o item A, né? Continuação, o item A tinha 2 perguntas, né? Então, é a continuação aqui do item A. E o que seria o item B, né? Esse item B eu vou deixar para vocês pensarem, né? A continuação do A, né? Deixa eu voltar aqui nas perguntas. Cadê? Opa, peraí que passou batido. Aqui.
Ó, qual a razão de produção? Produção em unidades por hora após 2 horas de trabalho. A gente pegou essa função, derivamos e substituímos o 2, tá? E após 7 horas de trabalho, a gente pegou essa outra função, derivamos e precisou substituir por 7? Não, porque deu uma função constante. O item B, quantas peças são produzidas na 8ª hora de trabalho? Olha que legal aqui, né, pessoal? Então, aqui, e aí, na 8ª hora de trabalho, quantas peças que vão ser produzidas? Tá? Dá uma pensada aí, tá? Então, ó, aqui na 8ª hora de trabalho, qual que é a taxa de produção que está tendo na 8ª hora de trabalho? Tá? Não são 200 peças por hora? Essa não é a taxa de produção, certo? Então, ó, se a gente fizer o mesmo cálculo que nós fizemos lá no da epidemia, eu vou pegar o 8, então de 0 a 8, substituo aqui. Subtraio do 7, né? Que seria até a 7ª hora. Quanto que vai dar isso? Vamos fazer aqui? Tá, deixa eu voltar, ó, aqui, ó, 200 peças por hora. Deixa eu montar a B aqui, eu ia deixar para vocês, mas aproveitar e resolver aqui. Resolve aqui na hora, né, para a gente entender legal, ó. Então, colocar aqui embaixo, ó, o item B agora. O que que a gente vai fazer nesse item B, pessoal? A mesma coisa que nós pensamos, né, lá em cima, né? A gente vai pegar a função. Deixa eu dar uma copiada aqui. Ó, vamos fazer agora aqui juntos. Então, o número de peças, vou chamar aqui de N, número de peças produzidas na 8ª hora, vai ser o quê? O F de 8 menos, né, o F de 7. Então, a gente vai fazer o que aqui, na verdade, né, pessoal? A gente vai, ó, pegar essa função, 200t mais 200, e no lugar do t a gente coloca 8 e depois subtrai colocando 7, né? E aí, quanto que vai dar isso, né? Vou fazer o cálculo aqui para vocês e depois eu mostro a lógica. Deixa eu arrumar aqui, né? Depois eu coloco já o slide para vocês, tudo certinho, tudo bonito, tá? Então, ó, a gente vai pegar essa função, de novo, né? Ó, n é igual. O que que vai ser? 200t. No lugar do t, a gente põe o 8, tá? Mais 200. Então, a gente vai pegar essa função, tá? Na verdade, seria o 200t mais 1, né? Nem precisaria disso aqui. Então, 200 vezes o t, que é 8, mais 1. A gente põe em evidência, fica até mais fácil, né? Certo? Então, tudo isso aí, pessoal, a gente vai fazer o que agora? A gente vai subtrair do F7, que seria o 200, né? No lugar do T, a gente põe o 7. Vamos colocar aqui, ó, vai ser o 7. Quanto que dá essa conta aqui, hein? Aqui tá fácil, né? Um cálculo bem tranquilo, não precisa nem da calculadora. Aqui vai ficar 8 mais 1 é 9. 9 vezes 200 dá 1.800. E aqui, 200 vezes 7 mais 1, 7 mais 1 é 8. 8 vezes 200 vai dar quanto? 1.600. Quantas peças, pessoal, que vai dar aqui, então, na 8ª hora de trabalho? 200 peças, certo? Então, eu fiz aqui com vocês para gente, eu deixar bem claro para vocês, ó, 200 peças. Precisaria, pessoal, ter feito esse cálculo aqui? Não, por quê? A gente viu que nesse intervalo aqui, a taxa de produção é constante, 200 peças por hora. Então, na 8ª hora, vai ser 200 peças, tá? Então, eu ia só comentar com vocês, né? Só
comentar isso, mas eu quis mostrar o cálculo e depois mostrar por que que deu esse mesmo resultado. Porque aqui, ó, é um valor constante, ele não está obedecendo uma função, é 200. Então, de 4 a 8 horas, são 200 peças por hora. Então, na oitava hora, quantas peças vão produzir? 200 peças. Mas, se vocês quiserem usar a lógica que nós usamos no cálculo da epidemia, lá não era constante, lá tinha, né, uma variação, né, tinha uma função, a derivada era uma função. Aí a gente fez aquele cálculo, né, do quinto dia menos o quarto dia. Aqui a gente está fazendo do oitava hora menos a sétima hora, mas deu 200. Por quê? Na oitava hora é constante, 200 peças por hora. Legal? Tá? Então, quis montar aqui com vocês para mostrar tanto no cálculo como na lógica o porquê que dá 200. Bacana? Então, pessoal, uma outra aplicação de derivada, falou em razão, em taxa e tem função envolvida, já vai na mente de vocês, já tem que surgir na mente, tá? Em nossas mentes, que a gente resolve por derivada. Show, né? Vamos lá, continuando aqui, pessoal. Uma outra aplicação, agora essa aplicação em física. Tá? Então, uma aplicação bem legal, né? Que é o cálculo de velocidade e aceleração. Né? Então, só lembrando vocês, né? Velocidade média, a gente calcula como variação do espaço pela variação do tempo, que é a ideia de quilômetros por hora, metros por segundo. E a aceleração média é a variação da velocidade, né? Quando a gente acelera um veículo, por exemplo, ele aumenta a velocidade. Então, tem uma mudança de velocidade no tempo. Então, esse é o cálculo de quê? Velocidade e aceleração média. Perfeito? Só que, e se eu quiser, né, saber a velocidade e aceleração num instante, não uma média num percurso, eu quero saber num determinado instante. Aí a gente chama de velocidade e aceleração instantânea. E aí? Opa, falou instantânea, né? É aquele o quê? Né? Num dado instante, é no tempo, numa variação de tempo tendendo a zero. Tá? Então tem a variação de tempo de 2 horas. Eu quero saber a variação de tempo num ponto que ele tende a zero. Certo? Isso é, quero saber naquele instante, naquele exato instante. Não vai ter uma variação de tempo. Tá? Isso que significa isso, isso é limite. Então, limite da velocidade média é a minha velocidade instantânea. Né? Só que aí já vocês, na hora, vão pensar, poxa, mas isso aqui, o cálculo do limite, quando tem um delta, alguma coisa tendendo a zero, eu posso resolver por derivada. Então, a velocidade instantânea é a derivada da função posição no tempo. Tem que ter função envolvida. E a aceleração? Mesma coisa. Aceleração limite com ΔT tendendo a zero da aceleração média. Certo? Então, uma média é em todo um percurso, mas eu quero num dado instante. Isso daqui, ó, é a notação do quê? De derivada. Eu consigo resolver a derivada. Então, a aceleração instantânea é a derivada da função velocidade no tempo. Tá? Então, só quis mostrar o conceito aqui para vocês, né, de velocidade e aceleração média, relacionando com a instantânea e já e colocando aqui o limite, ó. Tá? Então, o cálculo do limite a gente praticamente não, aqui a gente nem usa, né? Mas a notação do limite é muito importante a gente saber para poder chegar na equação aqui da derivada, tá? Porque a derivada vem do limite. A origem da derivada é o cálculo de limite. Perfeito? Então, ó, V é ΔS sobre ΔT e a aceleração é dV dt. É ds dt a velocidade, dV dt a aceleração. Simples assim, tá? Então, legal, pessoal. Vamos a um exemplo. Um outro detalhe, né? Aqui, pessoal, o que que significa? O que que aceleração pode ser? Se eu derivar duas vezes a posição, eu tenho no tempo. Só para mostrar para vocês, ó, uma anotação de derivada segunda, né? De segunda derivada, né? Que é a derivada sucessiva. Ó, a gente pode representar a aceleração como uma derivada sucessiva da posição. Isso é, se eu tenho a função posição, se eu derivar uma vez, eu vou ter a função velocidade. Se eu pegar essa função velocidade e derivar de novo, eu tenho a função aceleração. Eu derivei duas vezes a função espaço, posição, certo? Então, S é posição, T é tempo, V é velocidade e A é a aceleração.
Legal? Então, só para lembrar aí, eu sei que vocês já estudaram isso aí alguma vez na vida, né? Ah, estudaram não essa parte da derivada, sim, mas esses conceitos aqui de velocidade e aceleração. Então, só para mostrar mesmo ali uma representação de uma derivada, né, de uma segunda derivada. Aí, onde que usa tal? Aí, um exemplo para vocês dessa representação. Vamos lá, se um exemplo bem tranquilo, 3. Para um determinado intervalo de tempo, a posição, tá, de um produto numa esteira linear é dada pela função S de t é igual a menos t ao cubo sobre 3 mais t, 3t quadrado em metros, onde t é expresso em segundos. Determine a velocidade e aceleração do produto para t igual a 2 segundos. Então, ela está numa esteira. Essa esteira pode estar fazendo várias operações nesse produto, e o movimento nessa esteira é controlado por essa função. Isso também é algo aí muito comum. Tá? E agora a gente quer saber a velocidade e aceleração depois de 2 segundos. É interessante saber isso, né? Eu vou fazer uma operação num produto que está passando na esteira aí. Com que velocidade ele vai chegar ali, né, naquela etapa de fazer um processo no produto, tá? Então, vamos lá. Ó, velocidade é a derivada da posição no tempo. Vou pegar aqui a função posição e vou derivar ela. Vai dar quanto, então? Ó, menos 3, menos t ao cubo sobre 3. O 3 desce multiplicando. Então, vai ficar menos 3t quadrado, subtrai 1, dividido por 3. Mais 3t quadrado, o 2 desce multiplicando. Então, fica 2 vezes 3, 6t. Que aqui vai ficar 2 menos 1 é 1. É isso aqui. Aí vai cancelar aqui o 3 com 3. E vai ficar menos t quadrado mais 6t. E aí? Aí a gente faz o quê? Substitui o tempo 2 segundos. Olha só, pessoal. Então, quando a gente pega uma função e deriva, a gente obtém uma outra função. Aí agora eu posso, nessa outra função, substituir a variável para calcular qual a velocidade naquele tempo, no caso de 2 segundos. Então, ó, em t igual a 2, é só substituir. 3 cortou, né? Menos 2 ao quadrado mais 6 vezes 2. Então, aqui dá quanto? 12. Aí esse negativo está fora, tá? Só o 2 que está ao quadrado. Certo? Legal? Então, só o 2. Ó. Lembra da expressão aqui em cima. Cortou o 3, o 2 está ao quadrado. Esse menos está do lado de fora. Então, aqui vai ficar menos 4, né? Mais 12. Isso vai dar 8 metros por segundo. Perfeito? Legal. E agora? Eu quero calcular a aceleração. A aceleração é a derivada da velocidade no tempo, ou a derivada segunda da posição. Eu derivei aqui uma vez, deu essa equação. Se eu derivar de novo, eu vou ter a aceleração, a função aceleração, tá? Que vai dar quanto? Aqui estava, cortou 3, né? Então, ó, t quadrado, o 2 desce, então fica menos 2t, mais derivada de 6t é 6, né? O t está elevado a 1, 1 vezes 6, 6. 1 menos 1 aqui no expoente dá 0, t elevado a 0 a gente não precisa escrever. E agora, o que a gente faz aqui? De novo, ó, cheguei na função aceleração, né? De novo, derivei a função posição, S. Eu vou ter a função velocidade. Derivei de novo, eu vou ter a função aceleração. Se eu pegar o t e substituir por 2, eu vou ter a velocidade no tempo 2 segundos e a aceleração no tempo 2 segundos. Tá? Então, em t igual a 2, vai ficar menos 2 vezes 2 mais 6. Isso vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Que aqui vai dar menos 4, né? Certo? Aqui é menos 4. Mais 6 vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza, pessoal? Então, ó, aqui, essa aula, o objetivo foi esse, começar a mostrar aplicações de derivadas, né? Aqui para taxa, que é a razão, né, entre duas grandezas. Então, qualquer taxa que vocês pensarem que envolva função, dá para a gente extrair informações fazendo a derivada. A gente obtém uma função, que com essa função a gente consegue prever para qualquer tempo aqui, no caso desse exemplo, a velocidade e a aceleração.
Muito legal, né, pessoal? Então, próxima aula a gente continua, vamos ver mais aplicações. Grande abraço, até mais.